Peguei uma tábua de 1x4 para copiar uma de grife de US$ 140 por muito menos. Vamos ver se consigo. Utilizei pinhos sem nós para evitar imperfeições e tracei meias luas com fita isolante na borda inferior para criar os recortes ondulados. Cortei os recortes ondulados com serra tico-tico. Usei uma multiferramenta com lixa para remover imperfeições e deixá-los lisos. Em seguida, fiz 3 furos de bolso no verso da peça com borda ondulada e usei cola de madeira para unir as duas tábuas. Limpei a tábua com um pano úmido e depois apliquei o stain na cor nogueira americana. Deixei agir por alguns minutos e então retirei o excesso do stain com um pano limpo. Depois que secou, usei fita crepe para marcar o centro de cada ondulação e fiz furos piloto para instalar os puxadores dourados. Por fim, coloquei os suportes na parte de trás para fixar na parede e foi assim que fiz uma concha por menos de US$ 40 americanos. Acho que a minha versão ficou tão boa quanto, talvez até melhor. O que você acha? Você faria ou compraria? Espero que isso te inspire a criar versões próprias dos seus itens favoritos. Vá à Amazon comprar espelhos de vidro, 30 por 25 centímetros, desembale e retire o plástico dos espelhos e da tinta spray. Leve os espelhos para fora e coloque-os em uma superfície protegida. Use um borrifador para espalhar água por todo o espelho e depois utilize as tintas spray dourada e peltre envelhecido para pintar as bordas externas das placas de espelho. Deixe secar e limpe com uma toalha para revelar o acabamento envelhecido. Abra o pacote de fatias de madeira e escolha 8. Leve-as para fora para pintar com spray preto fosco dos dois lados. Use um nível e fita crepe para criar um guia e fixar os espelhos de forma ordenada na parede. Use os quadrados adesivos e a cola dos espelhos para fixá-los atrás de cada peça. Em seguida, posicione ao longo da linha guia de fita crepe e trabalhe na horizontal e vertical, fixando as peças firmemente. Depois que os espelhos estiverem bem fixados na parede, pegue a mesma cola usada para colar os espelhos e aplique na parte de trás dos rodelas de madeira para colocá-los nos cantos internos das peças de espelho. E pronto, essa é uma forma barata de criar sua versão econômica do estilo Pottery Barn, gastando pouco. Pegue alguns vasos e tigelas de plástico. Eu vou começar com 2 vasos plásticos. Vou colocar um deles de cabeça para baixo e depois usar uma cola bem forte, como a E6000. Em cima desse vaso vou colocar uma tigela. Agora colocamos outra tigela virada sobre essa. E por fim, um segundo vaso em cima. Quero que este suporte de plantas pareça terracota, então uso tinta acrílica laranja e marrom para obter a cor ideal. Depois vou adicionar um pouco de bicarbonato de sódio. Isso vai dar um acabamento fosco e com aspecto de giz, que lembra um pouco pedra. Agora posso usar um pincel largo para pintar isso no plástico. Quando seco, dá para sentir o acabamento suave, quase como pedra. Mas definitivamente tenho alguns pontos para cobrir, então vou aplicar uma segunda camada. Não esfregue com força para não remover a tinta do plástico. Algumas pinceladas suaves já cobrem tudo. Há algumas formas de estilizar esse suporte. A primeira é usar uma planta artificial. Você pode estilizar isso adicionando um pedaço de madeira no topo e usando como uma mesinha lateral decorativa. Espero que este vídeo tenha te inspirado a usar vasos e tigelas de plástico para criar um suporte de plantas no estilo Anthropologie. Comprei várias ripas de 5 por 5 centímetros na loja local, garantindo que estavam retas. Cortei-as em pedaços de 53 centímetros e 8 centímetros de comprimento. No total, precisei de 28 peças de 53 centímetros e 32 peças de 8 centímetros. Depois que todas as peças foram cortadas, comecei com as de 8 centímetros. Uma por uma, lixei levemente as laterais e colei 6 delas juntas, garantindo que ficassem retas, alinhadas e bem presas com o sargento. Fiz mais 5 conjuntos do mesmo jeito. Depois que a cola secou, conectei todos os 6 conjuntos para formar um bloco de madeira de 6 por 6 peças e deixei de lado. Em seguida, trabalhei nas peças longas. Colei 6 peças juntas, mantendo-as alinhadas de um lado e pressionando por cima para garantir que ficassem retas enquanto eu prendia com os sargentos. Fiz outro conjunto com 6 peças e mais 2 conjuntos com 8 peças cada. Depois que a cola secou, coloquei o bloco de 6 por 6 de cabeça para baixo e prendi os 2 conjuntos de 6 peças nas extremidades opostas, apertando-os juntos com os sargentos. Depois que a cola secou, removi os sargentos e prendi os 2 conjuntos de 8 peças nos outros lados do bloco.
Agora era o momento de preencher os espaços entre as bordas curvas das peças de 5 por 5 centímetros. Para fazer isso, misturei um pouco de serragem com cola de madeira e preenchi os buracos um por um. Como isso estava indo devagar, apliquei cola diretamente nas frestas, adicionei serragem e esfreguei para que assentasse de maneira uniforme. Se você quiser evitar essa etapa, pode lixar as peças 2 por 2 antes da montagem. Depois que tudo secou, limpei o excesso de serragem e passei um pano úmido na superfície. Em seguida, lixei bem todos os lados até que a superfície ficasse lisa e nivelada. Depois de lixar, colei fileiras alternadas de ripas 2 por 2 com fita crepe. Para criar o padrão xadrez, colei fita em toda a superfície superior. Depois marquei as reentrâncias em todos os lados e, em seguida, usei uma régua e um estilete para cortar a fita, formando um padrão de grade. Removi com cuidado os quadrados onde queria a tinta. Agora vem a minha parte favorita, pintar. Eu pintei com spray os quadrados expostos com um tom chamado Deep Forest, cobrindo todos os lados. Depois que a tinta secou, eu retirei a fita crepe. Por fim, apliquei um selador transparente à base de água em todos os lados para proteger a madeira e o acabamento. Eu adoro criar peças funcionais e estilosas ao mesmo tempo. Esta mesa é linda como tabuleiro de xadrez e, fora do jogo, serve como uma charmosa mesinha lateral. Recentemente encontrei um cordão artesanal de contas de vidro marinho no site da Pottery Barn, mas custava $99. E eu sabia que poderia facilmente fazer uma versão parecida em casa, então vou usar um pouco de Mod Podge fosco. E eu vou simplesmente despejar uma quantidade generosa de Mod Podge em um recipiente de plástico. Em seguida, adicionei um pouco de corante alimentício. Para conseguir a cor de vidro marinho, usei azul e verde e coloquei apenas uma gota de cada cor do corante. E então, usando um palito de picolé de madeira, misturei bem com o Mod Podge, garantindo que não restasse nenhum efeito marmorizado, que estivesse tudo bem misturado. Para deixar um pouco mais ralo, adicionei apenas uma gota de água, só para garantir que eu conseguiria fazer o Mod Podge circular dentro das contas de vidro. Em seguida, usei um copo medidor e despejei a mistura de Mod Podge nele, só para facilitar na hora de colocar dentro das minhas contas de vidro. Essas contas de vidro têm abertura pequena, então precisei de ajuda para colocar o Mod Podge dentro. Esse DIY é bem bagunçado, então optei por usar luvas de látex enquanto trabalhava. Eu usei uma toalha de papel para limpar qualquer excesso de Mod Podge do lado de fora da minha conta de vidro, porque eu não queria que isso endurecesse ali. Após preencher todas as contas de vidro, coloquei-as em espetos de madeira e depois em um pedaço de isopor. Isso é só para que todo o excesso de Mod Podge possa escorrer pela abertura das contas, e eu deixo elas aqui por cerca de meia hora. Depois, peguei uma assadeira com papel manteiga, coloquei as contas de vidro na assadeira e então coloquei no forno para assar por cerca de 1 hora a 200 graus. Depois que ficaram prontas no forno, deixei esfriar o suficiente, deixando-as por algumas horas para que não estivessem quentes ao toque. Depois, peguei um barbante e coloquei um pouco de fita adesiva na ponta, só para facilitar na hora de passar pela agulha. Usei uma agulha de lã com uma abertura bem grande para conseguir passar o barbante por ela. Passar o barbante é difícil, mas a fita ajuda bastante. Após passar o barbante na agulha, peguei uma conta de vidro e coloquei no fio. Então, é só passar a agulha pelos dois lados da conta de vidro, deslizar até o final e quando chegar na ponta do barbante, em vez de dar só um nó simples, eu dei alguns nós e também fiz uma laçada. Assim, eu deixo uma laçada na ponta do barbante para caso no futuro eu queira pendurar isso em alguma das minhas prateleiras decorativas com ganchos, eu possa pendurar, além de poder deixar deitado em tigelas ou pratos decorativos. Então, é só deixar a argola ali e empurrar a conta até o final. Depois, continuei colocando as contas e dando nós entre cada uma delas. Eu dei 3 nós entre cada conta para garantir que as contas de vidro não escorregassem por nenhum dos nós e não encostassem em outras contas de vidro. Tentei deixá-los o mais uniformes possível, mas eles não ficaram todos exatamente iguais. Mas continuei fazendo dessa forma, trabalhando até colocar todas as contas de vidro na minha corda.
Quando coloquei minha última conta, certifiquei-me de dar 3 nós também e finalizei novamente com uma laçada, assim como fiz na outra ponta. Só precisei cortar o excesso de barbante e minha guirlanda de contas de vidro do mar ficou pronta. Eu fui e coloquei aqui em casa em uma linda tigela decorativa de madeira, e acho que isso dá um toque náutico muito bonito ao ambiente. E o que mais me deixa feliz com esse DIY é que consegui pegar algo que era extremamente caro na Pottery Barn, dar o meu toque pessoal, fazer no meu próprio estilo e economizar muito dinheiro. Obrigada por assistir ao Home Talk. Até o próximo vídeo.